A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito e assiste nossos vídeos, passando no nosso canal, não esqueça de inscrever e ativar as notificações, porque você recebe uma notificação da plataforma todo vídeo que sobe na plataforma digital. Nosso compromisso aqui é um compromisso genuíno, cristalino, com as Sagradas Escrituras. Hoje vou trazer um tema extremamente relevante. Depois vamos dar continuidade das cartas, dos tópicos da RGE 2024. Mas devido que está tendo muitos estão se contradizendo naquilo que julga crer, irmãos, e tendo uma compreensão que não é genuína das Sagradas Escrituras. Então vamos fazer um vídeo aqui por quem Deus morreu, pelos eleitos ou por toda a humanidade. Muitos têm uma ideia. Antes de falar aqui, irmão, eu vou falar um assunto aqui. O meu netinho de 7 anos, ele estuda aqui, ele é espanhol, ele estuda aqui na Espanha, entendeu? As provas que ele faz aqui, na temática de história, que das crianças, a prova é feita dentro de um texto, sabe? Começa do início e desenvolve, vai até o fim. Não tira uma frase do meio daquele texto que ele está lendo para depois fazer a prova, não, porque aí ele ia tirar 0. O que é que eu estou falando para os irmãos? Estou falando sobre essas cartas mal feitas e mal redigidas do Conselho de Ancião mais antigo. Veja bem, eles pegam apenas uma pequena frase, como eles foram falar lá sobre que nós temos que ter uma vida irrepreensível, Eles foram pegar uma frase de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 13. Quando você está ali, lendo ali, está escrito, santo e irrepreensível. Mas por quê? Aquela frase em si, ela não explica porque aquela frase está ali. Para nós entender, nós temos que ir no 11. Os irmãos entenderam? Ir no 11 para entender o que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo estava falando que ia fazer, orando pelos Tessalonicenses, para eles crescer em amor. E aí vem o texto do 13. Os irmãos entenderam como é que é a gravidade, o analfabetismo, a pessoa que não conhece nenhuma interpretação de um texto. A pessoa que conhece a interpretação de um texto em português não põe
texto isolado do seu contexto, irmão. Irmão, é vergonhoso, irmão. É vergonhoso. Isso daí é o documento deles. Entendeu? Defendendo a fé. Eu não sei que tipo de fé. Né? Que a Irmandade, até professora de português, falou assim, irmão, eles assassinaram o nosso português. Pegar uma frase do meio do contexto e colocar como base. Irmão, é vergonhoso. Mas toda pessoa irresponsável faz essas coisas. Esse é o nosso assunto aqui, hoje. Deus morreu pelos eleitos ou por toda a humanidade? Veja bem, o sacrifício de Cristo foi para salvar o homem, foi para salvar a mulher. Agora, se Deus quer que todos se salvem, por que Ele não salva todos? Irmão, aí é a incoerência. Se Deus quer, Deus não é soberano. Aí vai, não, mas é porque Deus respeita a liberdade humana. Irmão, então Deus não é soberano, irmão. Então, aí a vontade humana está acima da de Deus. Porque Deus fala assim, ó, eu quero se salvar a pessoa. Não, eu não quero crer, eu não quero servir. Aí, você não crê? Então tá bom, então siga o seu caminho. Será que é isso, irmão? Será que essa é o Deus que está na Bíblia? Não, irmão. O Deus que está na Bíblia é o seguinte: quando o meu propósito contraria o propósito de Deus, Ele vem para me confrontar. Esse Deus aí que é tipo assim, este pensamento aí não põe Cristo como Salvador, põe apenas Cristo como cooperador. Entendeu? Como cooperador. Quer dizer, Ele possibilita a salvação, mas não é Ele que me salva. Quem me salva é eu que tenho que ir a Cristo. Será que é assim mesmo? Veja bem, leia aí. Eu não preciso ler porque está tudo dentro da minha cabeça. Mateus 11, 25, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Aí é Cristo chamando. Quando nós olhamos, tem escrito a frase ali, ó. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e a pessoa vai, né? Só que quando a pessoa chega lá dentro, ele vê escrito, João, só para os irmãos entenderem, 6:47. Está escrito assim, não é João 6:44, né? Todo que o Pai me dá virá a mim. Então, por que ele, em Mateus 11, 25, 28, por que ele foi a Cristo, né? Só que quando ele chega lá dentro, ele encontra escrito, todo que o Pai me dá virá a mim. Então, ele só foi a Cristo porque o pecador foi um presente que o próprio Deus deu a Cristo. Por isso que ele respondeu à obra da salvação. É assim que está escrito. Faça um paralelo aí, ó, entre Mateus 11, 28
E João 6,44. João, Mateus 11,28 é o convite, para mim é Cristo, eu vou. Só que quando eu chego lá dentro, eu estou achando que foi eu que fui propriamente Cristo. Aí está escrito: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Entendeu? Entendeu? Dois textos. Querendo dizer, antes da pessoa ir a Cristo, ele tem que ser eleito. Antes de ele crer, o Pai tem que dar, ele é Cristo, para ele poder vir, irmão. É isso que está na Escritura. E olha, Atos 3,48. Todos aqueles que foram ordenados creram para a salvação. Antes de crer, eles teve que ser ordenados por Deus para crer. Entendeu? É a Bíblia, irmão. Agora, como é que Deus morreu por toda a humanidade? Eu só vou ler um texto aqui. Os irmãos vê. Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Deixa eu ver, o 22. Olha aqui como diz, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 22. Diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É verdade, irmão? Toda a humanidade vai ser vivificada em Cristo? Não, não. Aqui está falando todos. Quem é o todos? Quem é o todos? É um grupo. É um grupo. São pessoas que procedem de toda a tribo, nação e língua, como está lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 a 10. Aqui diz: todos que morrem em Cristo, aí ele fala, todos serão vivificados em Cristo. É todos que vão ser vivificados? Porque se for todos, não haverá inferno. E por que que tem o inferno? Então, esses todos aqui não representa toda a humanidade. Aqui é uma linguagem judaica. Por que que Paulo aborda sempre todos os homens? Porque os judeus, na cabeça judaica, só eles que eram filhos de Abraão. Entendeu? Então, Paulo usa a palavra todos para falar que a salvação ia ser abrangida a todos os homens, no sentido de pessoas, de indivíduos, de todas as nações. Não era só os judeus que ia crer em Cristo, irmão. Então, é como nós lemos em Romanos, capítulo 9, verso 22. Abra comigo lá, só para os irmãos verem como é o plano salvífico de Deus. Aqui diz assim, vamos dizer os outros: logo tem misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. Veja, porque Deus, sendo tão bom,
misericordioso, amoroso, compassivo, irmão, endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu? Deus não é bom? Será que Deus queria que Faraó fosse mau? Não, irmão. Apenas Deus endureceu aquilo que era já endurecido. O que é que significa isso? Significa que aqueles que resistem a Deus, Deus entrega a Ele mesmo. Como está lá em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 31, que Deus os abandonou. Aqueles que não quiseram ter conhecimento de Deus, Deus o abandonou, o entregou a si mesmo, porque Deus não tinha poder de convencer eles, de fazer eles crer. Deus tinha. Porque Deus entregou ele a si mesmo. Quantos que foram rebeldes contra Deus, igual Paulo? Quantos anos que Paulo resistiu duramente a Deus? E Deus quebrantou ele no caminho de Damasco. E por que outros Deus não faz assim, irmão? Porque não são eleitos de Deus. E aí, irmão, aqui tem um ouvinte oculto, e Paulo faz perguntas retóricas aqui do texto de Romanos, né? Fala assim: tu, porém, me dirás, de que ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer um vaso para a honra e para a desonra? Não tem o oleiro? Aí uns falam assim: é Jeremias 18 que está se repetindo. Certo. Só que em Jeremias 18, Jeremias faz uma construção do vaso de oleiro, do barro que estava mole na sua mão, que quebrou, estava no processo, e depois ele fez outro vaso, o que fazia bem. O que representa isso, irmão? O vaso que se quebrou era a impenitência dos da tribo de Judá, que diria: não voltaremos para Deus, endureceremos o nosso coração. Por quê, irmão? Será que Deus tinha plano com aquele que endureceu o coração a ponto de não querer Deus? Nós temos que entender o seguinte, irmão. Por que isso? Porque tem uns que Deus entrega a si mesmo. Foi igual essa parte aí desses judeus, que Deus falando, ele resistia. O Senhor deixou eles de mão. Aí o Senhor pegou outro, que era símbolo dos rebeldes, mas depois que se quebrantaram e vieram para Deus, foi aquele vaso
que se quebrou, mas depois Deus pegou o caco, refez ele, porque representando os que se arrependeram e que voltaram para Deus. Agora, por que está escrito que Deus criou os vasos de ira? Vasos de ira para perdição. Muitos entram, dá uma confusão na cabeça nessa frase. Por que Deus criou vasos de ira e vasos de honra? Será que Deus tem prazer em que a pessoa se perca? De maneira nenhuma. Diz em Provérbios que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que isso, irmão? Porque muitos foram feitos filhos da ira em quem? Em Adão. E muitos foram feitos filhos de glória em quem? No Adão vivificante. Então, o que Paulo está querendo dizer, irmãos, que aqueles que permaneceram em Adão, no velho Adão, e que não quiseram Cristo, eles são vasos de ira. Foram preparados para a perdição. De que jeito? Porque Deus, antes de todas as coisas criadas, antes do tempo, antes de haver céu e haver terra, ele já de antemão já sabia quem ia se perder e quem ia se salvar. Então os vasos de ira já foram preparados de antemão, antes de haver céu e de haver terra. Quer dizer, Deus não deu o direito de eles responder? Não é isso, irmão. Deus deu o direito. Mas antes de Deus criar todas as coisas, ele já viu o caminho da humanidade. Quem estava lá, quem ia responder à oferta da salvação e quem não ia. É por isso que está escrito. Isso aonde foi decidido? Deus viu lá de antemão. Mas onde essas coisas foi decidido? No corredor da humanidade, irmão. No corredor da humanidade. Sabe? As próprias pessoas, por soberba, decidiram e não crer. Entendeu? E Deus? Por que Deus não interviu? Por que Deus não interviu? Porque outros, para ser salvo, Deus interviu. Deus deu o primeiro passo. Vê lá em Ezequiel 11, 17, 19. Deus saindo ao encontro do seu povo para tirar o seu coração de pedra. Entendeu? Tirar o coração de pedra. Agora muitos vão falar desse assunto e não sabem explicar. Fala desse assunto como é coisas. Deus está mandando para o inferno. O que Deus não quer, Deus manda para o inferno. O que Deus quer, Deus chama para o céu. E não é isso que está escrito, irmão. Muitos, por não entender a soteriologia, a obra da salvação, põem Deus como se Deus fosse um ditador, como se Deus mandasse uns para o inferno e outros para a glória. Não é assim, irmão. Deus nunca violou a responsabilidade humana. Só que com a responsabilidade humana daqueles que vão crer, está a soberania de Deus. Aqueles que não vão crer, a sabedoria, a soberania não está ali para interferir. Então, toda a vida para o homem crer, primeiro, Deus deu o primeiro passo. David e Gênesis, você vê Deus indo ao encontro de Abraão, Deus indo ao encontro de Jacó,
Deus indo ao encontro de Moisés, dos profetas, tudo era Deus dando o primeiro passo, porque esse primeiro passo estava identificando que eles eram verdadeiramente eleitos de Deus. Agora, o que aqueles que Deus não deu o primeiro passo, eles se perderam. Não é Deus que jogou eles no inferno. Eles foram para o inferno com seus próprios passos, com seus próprios pés, irmão. É isso que a eleição, verdadeira eleição divina de vir, vai. A pessoa vai para o inferno e o Senhor vai atrás dizendo: não vão, vocês vão perecer, ouça o Evangelho, ouça a minha palavra, e a pessoa vai. Irmão, aqueles que Deus tem plano, Deus vai atrás, tira o tampão dos ouvidos, as vendas dos olhos, para que eles ouçam, creiam e recebam e respondam à oferta da salvação. É assim que está escrito lá na Santa Ceia, 22 de Lucas. Está escrito o próprio Cristo falando que ele derramou seu sangue, foi por muitos, não foi por todos que ele derramou seu sangue. Lá está escrito. Agora, por que os anciãos fizeram essas cartas? Essas cartas não é para a Irmandade, é querendo dar uma resposta à igreja reformada. Tudo. Essa carta foi feita em cima de briga, de contenda, para falar que os reformados não são igreja de Cristo, que só quem é igreja de Cristo, quem está na congregação. Foi só para isso, irmão. Foi só para alimentar briga, divisão, entendeu? O próprio Salvador Bueno falou no bairro: essa doutrina calvinista é demoníaca, é diabólica. Eles próprios são homens irresponsáveis, que eles mesmos colocaram no tópico que não era para falar de igreja nenhuma, e eles vêm nos cultos falar contra as igrejas. Os irmãos sabem quem que eles são? Eles são influenciadores digital, porque eles estão na plataforma também digital. São de YouTube, do mesmo jeito dos outros. Porque se não fosse, eles não estavam atendendo culto na plataforma digital. Muitas irmandades nem congregam, nem assistem esses cultos online, irmão. Conheço muito ancião, falou: eu não assisto, irmão. Não assisto, eles pregaram muito tempo que assistir televisão era diabólico, era satânico. Agora eles mesmos vêm para a televisão. Entendeu, irmão? Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.